Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, nesse dia 28 de fevereiro, o nosso último dia deste mês de fevereiro, um mês mais curtinho. Estamos aí nessa sexta-feira, na última sexta-feira, antes de começarmos a quaresma, o carnaval batendo a porta. Vamos lá para a nossa meditação a partir do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério com a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, estamos aqui diante de um texto bíblico do Evangelho segundo Marcos. Marcos narra aqui Jesus voltando a ter um contato com as multidões. E aí ele vai ser colocado à prova pelos fariseus, como é de costume, né? Os fariseus, eles tentam ali colocar Jesus em situações embaraçosas para que Jesus responda e tal. E essa é muito interessante, porque Jesus pergunta o que é que Moisés tinha falado, o que é que a lei tinha falado, e eles respondem. E aí Jesus, ele coloca: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés falou que era permitido o divórcio." E aí, antes de entrar nessa questão aí do divórcio em si, eu queria lançar essa reflexão. Será que o nosso coração, ele está como um coração duro, como um coração de pedra, que Jesus ali coloca como se o povo tivesse essa dureza no coração? É interessante que lá atrás, lá no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel já falava: "Olha, eu vou tirar de vocês esse coração de pedra e colocarei ali um coração de carne, um coração que ama, um coração profundamente humano, mas que tem essa centelha do amor divino, um coração que se doa, um coração que serve, que se coloca à disposição do outro." Então eu pensava: poxa, será que o meu coração, ele também está petrificado? Também ele está um coração de pedra? E aí Deus precisa usar de outros meios, de uma outra pedagogia para que eu entenda determinadas coisas? Ou não? Será que o meu coração de carne está disposto a amar até as últimas consequências, a amar até o fim? Então, meus irmãos, vamos levar isso para a nossa oração. Eu estou tendo um coração de pedra, um coração indiferente, um coração que não está disposto a amar? Ou eu estou tendo um coração de carne, um coração que vai ali pulsar junto do coração de Deus, junto do coração de Cristo? E aí, entrando no segundo ponto, essa passagem, inclusive, eu escutei recentemente o Frei Gilson comentando sobre ela num podcast. O apresentador perguntava exatamente sobre o divórcio.
Será que a lei da igreja, será que a igreja não é muito firme com relação, por exemplo, ao divórcio? Essa questão, né, de não poder e tal. E aí o Frei Gilson pedia para o apresentador ler exatamente essa passagem. E ele falou: olha, a igreja não pode ir contra algo que o próprio Cristo falou. Eu, ou o Frei Gilson, ou ninguém, a gente pode ir contra isso. Jesus aqui, ele deixa muito claro. Desde o começo, Deus fez o homem e a mulher. E sim, o homem deixará pai e mãe. E olha que coisa linda, né? O ser humano deixando a sua família, que você foi criado desde sempre ali, no seio daquela família, a família escolhida por Deus, mas para construir uma nova família. Agora, né? O esposo e a esposa, que são uma só carne. Essa passagem muitas vezes ela é lida ali no sacramento do matrimônio, é uma das passagens possíveis. Então, essa passagem é muito bonita, é muito bela, é um mistério de Deus que se concretiza ali no sacramento do matrimônio. E Deus une aqueles dois corações. Eu convido, né, as pessoas que são vocacionadas ao matrimônio a nesse dia de hoje rezar de maneira muito especial pelo seu cônjuge. Tipo, coloque ali todo o seu coração, porque vocês são um só coração e uma só alma. Só que voltando para essa questão do divórcio, Jesus ele deixa muito claro ali qual é a vontade de Deus, qual é esse coração de carne que Deus quer que habite em nós. É um coração sim que ama, que serve, que vai até as últimas consequências, certo? Então Jesus ele já deixa muito claro na passagem. Não tem como a gente falar sobre outra coisa. Daqui está claro, né? Quem se divorciar da sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E a mulher que se divorciar de seu marido e casar com outro cometerá adultério. É claro, pessoal, que existe na igreja, né, uma análise se aquele casamento, se aquele matrimônio é válido ou não. Aí, né, a gente sugere que você converse sim com um padre, com um bispo, que você veja se aquele matrimônio ele é válido, se ele tinha lá os pré-requisitos para uma validade, tá bom? O nosso querido Padre Deusimar, o Padre Diego, ou os outros sacerdotes, um sacerdote de confiança, eles são as pessoas indicadas, o tribunal eclesiástico, enfim, os meios responsáveis ali dentro da igreja. Mas a regra aqui, ela é muito clara, né? Jesus, ele deixa muito claro aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o que Deus sonhou desde o começo. Então, meus irmãos, a gente não pode ir contra isso. Jesus, ele já deixou a sua palavra, ele já deixou a sua fé. E aí vamos pedir nessa última sexta-feira do mês a Deus um coração de carne, um coração para amar profundamente, amar perfeitamente. Esse é o grande desejo do coração de Deus. É interessante que essa passagem ela está aqui, né, nos preparando para a quaresma, nos preparando para esse tempo de penitência, nos preparando para esse novo que vai surgir. A igreja inteira ela se reúne para caminhar nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Vamos juntos, meus irmãos, vamos juntos pedir a Deus esse coração de carne que quer sempre amar mais e mais. E o que Deus uniu, que o homem ele não separe.